Olá, sou Robson Marins e vamos conversar sobre manipulação disfarçada de diálogo no trabalho. Onde eu quero entrar com isso? A gente compreende que quando há um tipo de conflito no nosso trabalho, no nosso centro de trabalho, a gente tem que aprender a gestionar esse conflito. E muitas vezes é um pouco difícil. Por quê? E a gente também tem que entender o que significa conflito. Um conflito no trabalho seria um desentendimento com algum companheiro, com o chefe. Esse conflito poderia ser falta de respeito, falando mal da pessoa constantemente, tentando desvalorizar o esforço da pessoa no trabalho. Então, esse gestionar conflito é entrar num diálogo em que as duas partes podem sair beneficiadas de uma forma em que os dois possam, naquele momento, apaziguar aquele sentimento ou aquela tensão no trabalho. E a manipulação disfarçada de gestão de conflito muitas vezes é utilizada por pessoas que têm poder dentro da empresa. Por quê? Porque constantemente ela vai dizer, o seu chefe, o diretor, a supervisora, ou até mesmo você fazendo um estágio também, eles vão dizer para você: "Ah, por que você não fica mais horas? Porque estaria bem", ou "Por que você não faz isso?". É como eles começam a te manipular para você fazer coisas que não têm nada a ver, muitas vezes, com o seu trabalho, ou muitas vezes eles querem utilizar o seu tempo para que o seu tempo seja utilizado por eles, como se você não tivesse mais nada que fazer. Então, essa manipulação disfarçada de diálogo no trabalho, em que as pessoas com esse sentimento de poder utilizam dizendo: olha, se você ficar uma hora a mais, vai ser bom para você, porque você vai ter mais experiência. Se você vir tal dia que não toca, mas se você vier esses dias que você não está obrigado a vir, mas se você vier, vai ser bom para você, porque você assim vai tendo mais experiência. E é aquela pressão em que eles vão tirando a sua capacidade de decidir, em que você diz: "Eu não quero, porque eu gostaria de estar fazendo outra coisa". E começa uma pressão psicológica em que eles te obrigam a que você dedique o seu tempo só para eles, disfarçado de aprendizagem, disfarçado de dedicação. E esse negócio de chupar, ou de lamber cu de chefe, de diretor, de quem seja, não vale a pena, porque no dia que você fizer algo que eles não gostam, eles sempre vão tentar te ferrar. A manipulação disfarçada dessa coisa que queremos resolver esses conflitos significa isso. O seu chefe, o seu diretor, a sua diretora vai sempre te pressionar para que você não possa decidir, em que você tenha sempre disponibilidade só para eles, em que você tem que esquecer do seu tempo, em que você tem que esquecer daquilo que você podia estar fazendo, já que não está estipulado no seu contrato, em que você pode fazer outra coisa, e no fundo existe aquela base de mentira, sabe? Ah, porque se eu te aquelas promessas, porque se você faz isso, a gente pode te dar uns 2 dias de descanso. Ou se você faz isso em estágio ou práticas, se você faz isso, o que a gente pode fazer com você é que você terminará o seu estágio, a sua prática antes. E tudo isso é uma manipulação, porque no fundo e na realidade, eles só querem utilizar o teu tempo para eles. Eles começam a querer te dar doce, sabe, aquele caramelo na tua boca para tentar te convencer de algo que na verdade não é. E depois vem aquele conflito real, porque você percebe a mentira e a manipulação. E temos que ter muito cuidado com isso, porque esses tipos de pessoas que dizem: "Ah, você tem que agradecer a Deus pelo trabalho que você tem, porque tem muita gente que não tem o trabalho que você tem, então por isso você deveria dedicar mais horas. Fulano não vem, então você vai agora suprir o horário dessa pessoa". E nesse momento dessa dedicação que eles querem que você se dedique, porque você está dando o seu tempo, e eles estão aproveitando desse tempo que você tem para se dedicar a eles, você constantemente tem que esquecer do seu tempo
do que você podia estar fazendo, de outras coisas, do seu descanso, do seu momento de desconectação do trabalho, sabe? É por isso que a gente tem que ter muita precaução nesses tipos de pessoas que tentam nos manipular com palavrinhas bonitas. Ah, porque se você fizer, se você vier, se você fazer tal hora. No fundo, são tudo manipulação, porque se você não quer estabelecer limites, é dizer: eu não quero, eu não quero. Eu não quero porque eu não estou obrigado. E se eu não estou obrigado a fazer tal coisa, eu creio que você não pode me forçar. Mas sempre vai haver alguém tentando te forçar a fazer algo, porque é como que se você estivesse dando a graça para eles por o trabalho que você tem ou pela oportunidade que você está tendo. Você entender que independente da oportunidade que você está tendo, você também tem que dedicar o seu tempo. Você necessita também do seu tempo. E é por isso que acontece muitas vezes é o burnout. Por isso, porque as pessoas ficam tão cansadas, tão queimadas, porque vão se dedicando tanto aos outros, ao seu trabalho, a, aparentar que o que ela faz está bem. Porque é legal, né? A gente está num ambiente de trabalho, a gente se dedicar muito para que o nosso chefe, coordenador, nos veja como que se fosse uma pessoa exemplar, sem entender que há um limite para que eu possa, colocar com eles. Claro, eu posso, segundo o meu contrato, que está estipulado, fazer tal coisa e passando disso, eu já não tenho obrigação nenhuma. A gente tem que aprender a estabelecer limites. E para estabelecer limites, você vai ter grandes problemas. Eles vão tentar te prejudicar, eles vão mentir, eles vão manipular, eles não vão ser sinceros. Vai ter aquele jogo de palavras para te culpabilizar porque você não conseguiu fazer o que eles queriam. Porque na verdade você percebeu que eles estavam apenas se aproveitando da sua boa vontade. E não permita que ninguém se aproveite da sua boa vontade.